Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, querida igreja. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical nessa manhã. Você que está conosco aqui no nosso templo, você que está aí no canal no YouTube, Deus abençoe a sua vida. Você também que for assistir pelo Facebook também, Deus abençoe o seu lar, a sua vida. Nós estamos dando continuidade ao estudo sobre Edificarei a Minha Igreja, da nossa revista Cristã Evangélica Edificarei. E nós estamos no capítulo 5, ok? Página 23. E nós vamos falar hoje da última figura da igreja encontrada na palavra de Deus. A igreja é a lavoura de Deus. Nós vamos pensar nessa última figura, nesse estudo de hoje. E peço que os irmãos possam acompanhar. A lição começa na página 23. E o estudo de hoje, página 25, ok? Você que tem a sua revista, se você não tiver, nós vamos estar passando o slide para que você possa estudar. Vamos orar? Excelso Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade nessa manhã, estarmos em Tua casa, aprendendo da Tua palavra, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, possamos entender a importância da igreja, como a Tua palavra nos ensina sobre ela, como ela se desenvolveu, para que nos tornamos crentes e servos melhores, para que a nossa igreja, a Igreja Universal, a Igreja de Cristo, a igreja que está implantada em todo o mundo, possa se desenvolver com a pregação, o anúncio do Evangelho de Boas Novas. Nós pedimos essas bênçãos e nós já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos para o nosso estudo. Você que tem aí a sua revista, permaneça por gentileza. Eu vou estar aqui projetando. Está passando direitinho? Ok, então, as figuras bíblicas da igreja. Parte 2, lição 5. Nós temos as figuras da igreja que nós estudamos na lição 4. E hoje a lição 5, nós vamos terminar o nosso estudo. Então, o alvo da lição, recapitulando, o pastor gosta de ler para que você compreenda sobre essas figuras. Nós temos o alvo saber, refletir sobre essas quatro figuras da igreja. Edifício nós já estudamos, rebanho estudamos, família já estudamos e hoje vinha de Deus. Sentir-se amado pelo Pai e sentir o amor pelos irmãos em Cristo. Depender e deixar-se guiado por Jesus Cristo para produzir o fruto do Espírito. Orando pelos irmãos da igreja. Nós temos esse compromisso de orar um pelo outro. Ok? Versículo-chave está em Romanos, capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, que é digno de toda honra e glória. E nós estamos aqui não para ser honrados, mas para honrar os nossos irmãos, honrar o nosso próximo. Alvo da lição, alvo geral, você entenderá por meio da linguagem figurada que nós já aprendemos, empregada a respeito da igreja, que devemos buscar comunhão e crescimento espiritual. A comunhão, eu tenho que trabalhar, inclusive nosso tema, 40 anos crescendo em comunhão, que é o tema do nosso ano, que a nossa igreja esse ano está fazendo 40 anos de existência, 4 décadas. Então, Deus vai nos conduzir a essa comunhão, porque através dela a igreja vai sofrer uma coisa boa, o crescimento espiritual. E eu vou crescer porque eu estou buscando comunhão com o meu irmão. Então, o que nós estudamos até aqui? Vamos fazer uma pequena recapitulação do que nós estudamos sobre a figura. A primeira que nós estudamos, a igreja como corpo de Cristo, falando de unidade, membros vários e bem ajustados. Então, quando você alguém lhe perguntar o que significa a igreja como corpo de Cristo, você vai pensar em unidade. Bom, corpo são todos os membros juntos, nós somos vários, mas bem ajustados, nós tornamos um organismo vivo e podemos, então, ser um corpo vivo. A segunda figura que nós estudamos foi a igreja como noiva de Cristo. Quando falamos de fidelidade, integridade
dignidade e autenticidade. Sabemos toda a figura que integra quando nós falamos da noiva, né? E nós somos a noiva de Cristo, estamos aqui aguardando as bodas do Cordeiro. Quando Jesus voltar, a igreja então será a noiva do Cordeiro e Cristo está retornando, assim nós cremos nessa palavra. A terceira figura foi a igreja como edifício de Deus. Falamos do fundamento, alicerce, pedras, somos bem ajustados. Nós aprendemos que o fundamento e o alicerce é Cristo. Na imagem ali, né, aqui no pé, nós aprendemos que significa a pedra de esquina, o que ela é a base da construção. Então nós aprendemos que a igreja ela está baseada sobre Cristo e a doutrina dos apóstolos, sobre a palavra de Deus. A última que nós estudamos foi a igreja como rebanho de Cristo. Nós aprendemos como Deus cuida de nós, como Deus é o nosso Pai. Nós falamos de sacrifício, mansidão e confiança. Aprendemos sobre a figura da ovelha, que é frágil, que tem praticamente defesa nenhuma contra os inimigos, é um animal. Então nós temos, a nossa defesa é Cristo, então nós precisamos do nosso bom pastor, que é Jesus Cristo. E a última lição que nós estudamos foi a igreja como família de Deus. Nós falamos de pecador, sobre crer, nós somos adotados e co-herdeiros de Cristo. E a igreja, quando falamos de família, nós aprendemos que, no contexto geral, todas as famílias vão ter as suas dificuldades. Às vezes temos a dificuldade de entender a igreja como família, porque o nosso próprio contexto foge, como já contei a história para os irmãos, a realidade voltada da minha família. Então, mas nós temos que observar que nós temos que fazer parte dessa construção para que essa família se desenvolva e possa, então, entender o significado da igreja como uma família. O meu irmão é o meu próximo, eu tenho que cuidar dele, nós temos o mesmo Pai, nós temos, o mesmo DNA em Cristo, então nós somos herdeiros da promessa do Senhor que virá. E hoje nós vamos estudar então a igreja como família de Deus. A introdução: depois de ter estudado a última lição, a igreja como família de Deus, terminamos hoje o nosso estudo sobre as figuras bíblicas da mesma e veremos que a igreja é também chamado a lavoura de Deus, é a base da nossa lição. Essa parte aqui não está na revista, são estudos acrescentados. Essa parte está na revista aí, logo no início, página 25. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, somos chamados de lavoura de Deus. A figura de Deus e o homem como a planta e cultivador é comum na Bíblia. O texto que o autor está se referindo: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós já estudamos sobre o edifício, agora nós vamos pensar nessa ideia. Não sei se os irmãos já pensaram em agricultura, já estudaram sobre isso. Para mim faz um pouco mais de sentido, porque eu tenho um pai agricultor, que foi agricultor, eu também já fiz plantio na minha infância, e tal. Então eu sei da questão do cuidado. Se você fizer uma horta e não cuidar, vai vir o mato, lá na minha cidade dá muita tiririca, aqui também tem no canteiro, quando a gente coisa a tiririca, ela deu tipo uma batatinha, você arranca, mas a batatinha não vem. Ela no outro dia ela já brotou e ela vai matar as outras ervas daninhas. Então tem que haver um cuidado daquele agricultor com essa lavoura, senão ela vai se perder. Além desse cuidado, ainda tem os intempéries, tem precisando do clima. O meu pai sabia a lua que tinha que plantar, a lua que não poderia plantar, o tempo que poderia colher, esse tempo é tempo de plantar essa planta dá no tal determinado local. O agricultor sabe disso tudo e Deus conhece tudo isso de nós. Então, quando nós pensamos que nós estamos sendo cuidados por Deus. O que é lavoura? No grego, Georgion, campo cultivado, agricultura, lavoura. Neste versículo que nós acabamos de ler, a terra cultivada é a própria igreja cristã.
Então a igreja é essa terra que Deus cuida, que Deus cultiva. Eu lembro de uma vez que os apóstolos chegaram para Jesus lá do joio e do trigo, lembra? Né? Tá nascendo lá o joio, podemos lá arrancar? Não, vocês não podem, porque vocês vão confundir, vocês vão arrancar trigo pensando que é joio e vão deixar o joio pensando que é trigo. Isso quem faz é quem? É Deus. Deus sabe se somos trigos ou se somos joios. E nós também temos que entender que Deus está tratando de todos nós e cuidando de todos nós. Se eu identifico, acho que o irmão é joio, o joio sou eu. Porque quem determina isso não é eu, é Deus. Então todos nós, até que prove ao contrário, somos trigo. Por ser esse o resultado natural do fato de ter o campo, que representa o mundo, o campo todo, produzindo fruto. A igreja é uma lavoura que está no mundo plantado para esse campo todo ser atingido. Nós estamos passando por um problema hoje no Brasil, que é, não hoje, mas é um problema antigo. A Amazônia vem sendo destruída, não é hoje, né? Já está sendo destruída há muitos e muitos e muitos anos, porque os agricultores querem o quê? Expandir o seu território, até porque geralmente são terras que ainda não foram utilizadas, então são terras, digamos assim, virgem, né? Com mais fácil de produção. Eles não querem ter o trabalho aqui, vai ter que carar, vai ter que cuidar, vai ter que fazer isso, então vão pegar um terreno aqui que já está, e aí destrói a natureza para expandir. Então, isso é perigoso, porque eu deixo o meu trabalho de cultivar e vou para um local que eu não preciso fazer. Então, nós temos aqui a nossa lavoura, nós temos que entender que o mundo todo precisa ser alcançado como a igreja cristã. Porque Deus está cuidando de nós para nós cuidarmos de vidas. Eu não posso ser egoísta igual aquele filho, né? Egoísta que ele acha que tem que ser cuidado e o outro não precisa ser cuidado. Aí dó igual a ideia do filho pródigo. Na verdade, o filho pródigo tem um irmão que está lá, né? Com o pai e tudo, mas ele é um egoísta. Ah, eu estou aqui fazendo, te obedeço tudo e não recebo. Você estava fazendo porque ele amava o pai, ou para ser reconhecido, ou para receber. Entende? Então, nós temos também que pensar nisso. Continuando, a obra divina tem andamento na forma de irrigação e de cultivo, porquanto nesse tempo cultivado, muito fruto pode ser produzido em todas as vidas individuais dos crentes. Aí, falando de um detalhe, quando o pastor fala, irmãos, você faltou o estudo bíblico, irmão, você faltou a EBD, o que Deus está fazendo conosco? Está nos irrigando e cuidando de nós. O cristão é cuidado pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aí amanhã você entra numa dúvida de alguma coisa, às vezes já foi estudado aqui, já foi ensinado aqui, seja por mim, pelo pastor Cláudio, outros pastores. Aí você não estava. Claro que tem razões e motivos que você pode impedir, mas tem gente simplesmente pelo fato, quarta-feira é um culto comum, é culto de oração, eu não vou. A EBD, não vou. Estou falando dessas pessoas que não querem se desenvolver espiritualmente. Isso não é para o crescimento só da igreja, não, é dela como pessoa, como cristão, como servo. E aí depois fica, Deus não está cuidando de mim. Como que não está? A palavra está sendo pregada, está sendo anunciada, está tendo alimento, não é? E aí você também precisa em volta. Eu já falei com os irmãos aqui, até preguei, acho que foi numa quarta-feira, sobre o crente criar raízes. Tem até um livro do pastor Roosevelt, que estudou comigo, ele escreveu um livro para a Junta de Missões Nacionais, Criando Raízes. A planta, ela pega os seus nutrientes onde? Pelas raízes. Se ela não tiver raiz, o que ela faz? Ela cai, ela morre. Então, tem crente que não cria raízes, não desenvolve, porque ele não pega os seus nutrientes, não cresce espiritualmente. Então, o cristão ele tem que ter raízes no Evangelho para ser nutrido pela palavra, para ser cultivado e cuidado por Deus. E isso nós temos que compreender, que nós somos lavoura de Deus. Então, Deus está cuidando de nós até Jesus voltar ou até partirmos deste mundo. E temos que agradecer a Deus por esse cuidado. Continuando,
Agora, pensando ainda na lavoura, o objetivo dessa produção de frutos é que, mediante as operações do Espírito Santo, a natureza de Jesus Cristo, como um processo, será formado no íntimo de cada redimido. Olha só como é que esse cuidado. O Espírito Santo vai trazer a nós, que somos cheios do Espírito Santo, a natureza de Deus. Isso está no comentário bíblico de Chaplin, que é um dos melhores comentários que nós temos atualmente. Então, o objetivo dessa produção de fruto é a ação do Espírito Santo em nós, produzindo em nós frutos de Cristo. Aí nós vamos para Gálatas 5:20, que vocês conhecem muito. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí 2 Coríntios 3:18 diz: portanto, todos nós, com os rostos descobertos, refletimos o quê? A glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Olha só como essa ação vai acontecendo, nós vamos refletindo, nós vvamos brilhando mais com o rosto descoberto, ou seja, sem nenhuma nada que esconda o brilho do Senhor em nossas vidas. Isso vai produzindo em nós, através do Senhor, a ação do Espírito Santo. O cristão precisa deixar Jesus, o Espírito Santo, agir em seu ser, para que ele seja possível produzir frutos. Senão, nós não vamos ser possíveis, de forma alguma não será possível que nós venhamos produzir os frutos que são frutos do Espírito Santo. Continuando, agora vamos pensar sobre a vinha. A figura da vinha foi bem conhecida pelos judeus, também está na nossa revista aí, logo dando continuidade ao segundo parágrafo. O primeiro parágrafo, perdão. Há várias referências à vinha no Antigo Testamento, e no Salmo 80, versículo 8, declara que Israel é a videira que Deus transplantará da servidão, ou seja, no Egito, para o solo frutífero na Palestina. Isso está o autor da revista tirou da revista da Bíblia de Genebra. Mas a vinha está queimada, ou seja, a vinha não continuou, porque Israel falhou em cumprir o alvo de Deus para que ela era ser luz para os gentios e levar salvação a todos. Então essa figura de vinha, ela é bem conhecida na Bíblia, porque não só na igreja, não só lá em João 15, quando diz sobre a videira, mas também em Israel. Se você pegar o Salmo 80, Israel é chamada a vinha do Senhor, ou seja, a videira que Deus transplantará da servidão, ou seja, quando Deus tirou o povo do Egito. Mas, infelizmente, essa videira se queimou porque ela não obedeceu aos propósitos de Deus. Olha a importância do cristão estar dentro do propósito de Deus. Hoje nós somos a igreja, agora não mais Israel representa Deus, mas a igreja de Cristo, e nós também temos que continuar nesse propósito para que possamos produzir a luz que esse mundo precisa, senão nós vamos falhar na nossa missão, como também Israel falhou em sua missão, ok? Continuando, sobre a vinha, Deus, porém, tem a sua mão sobre os filhos do homem que fortaleceste em ti. Salmo 80, 17, uma referência a Jesus Cristo, a videira verdadeira de João 15. Também a canção da vinha de Isaías 5 era bem conhecida dos judeus. Israel era a videira do Antigo Testamento e foi julgada por não produzir frutos, devido à desobediência a Deus. Em João 15, Deus é o agricultor, Jesus é a videira, os crentes, os ramos ligados a Jesus. Então, falando de uma forma individual, cada um de nós devemos produzir frutos. Isso só será capaz, nós vamos estudar agora mais um pouquinho, se estivermos ligados à videira verdadeira que é Cristo.
Como Israel não estava ligado com Deus, deixou de produzir frutos, a igreja, eu, como cristão, também deixarei de dar frutos. Essa súmula, esse cálculo é simples. É mais ou menos, entendeu? Mais é mais, menos é menos, é assim. Sem Jesus, nós podemos alguma coisa. Sem Jesus, nós não somos nada. Por isso que o pastor sempre repete. É Jesus que faz isso. Porque é Jesus que transforma o nosso ser, muda o nosso temperamento, nosso comportamento, nossa vida e nos ajuda a produzir frutos dignos de arrependimento. Vamos lá. Pois somos cooperadores de Deus. Agora, lembrando de 1 Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 3, não é só o versículo 9 que fala sobre lavoura e plantação. Começa no versículo 6. Vamos pensar. Olha só o que diz. Se você quiser, acompanhe aqui, mas quiser marcar na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 6 a 9. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta é o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Agora vamos pensar nessa súmula sobre um regou, o outro plantou e quem deu o crescimento é Deus. O plantio é importante. O ato de regar ou cultivar é igualmente importante. Mas o que realmente tem importância é o quê? É o crescimento e a colheita. E somente Deus é responsável por esse aspecto da lavoura espiritual. Não é errado alguém honrar o semeador ou o cultivador, mas é errôneo transformar qualquer deles em objeto de veneração, o que só pertence a Jesus Cristo e a Deus Pai. Lembra que tinha uma discussão em Coríntios? Não, uns são de Apolos, outros são de Paulo, entendeu? Por quê? Lembrando que esse texto aqui está sendo escrito por uma igreja que está passando por certas dificuldades. A primeira carta de Coríntios é uma carta onde Paulo precisa veemente ser enérgico junto com a igreja, que está fora dos propósitos de Deus, né, está indo por um outro caminho, e Paulo veemente começa a exortar essa igreja. Então, quando ele fala sobre isso, ele está dizendo que todo mundo é importante. O que rega, o que, né? Igual é aqui, o pastor está aqui na Igreja Batista de Amizade, mas veio o pastor Cláudio, fez a obra, veio outros pastores, Dagoberto, pastor Jason, pastor Cláudio Bampas, pastor Eliezer, outros pastores aí que eu não lembro de todos que passaram por aqui, cada um fez algum trabalho. E aqui agora nós estamos dando continuidade. Passaram outros membros, agora não mais banco, mais cadeiras, passaram outros membros por aqui que fizeram. Agora o que nós temos que fazer? Não podemos deixar o trabalho desses homens, dessas mulheres, se desfalecer. Agora nós temos que dar continuidade. Porque o crescimento que Deus deu lá, Deus vai dar aqui e Deus vai trabalhando. E aí a importância é de todos. O que rega não é mais importante daquele que plantou. Porque senão a glória passa a ser de alguém. A veneração, aqui não é o pastor. Né? Quando eu disse aos irmãos lá dessa doação que chegamos, está vendo aqui o que Jesus fez? Lembra que eu reuni vocês lá? Vocês estão vendo aqui? É tanta bênção que não dá para contar, mas vocês estão sendo testemunho de tudo que está sendo levado. A primeira que eu falei, está vendo que Jesus nos abençoou. Porque é Cristo, irmãos. O pastor Jovino vai embora, o pastor fez, irmãos, esquece isso. É Jesus, é a igreja continuando. Não estou dizendo que eu vou, sou uma exposição. O pastor Cláudio chegou o tempo, saiu. Então, significa que eu também vou ficar. A minha vontade é permanecer até onde Jesus deixar. Entendeu? Então, eu não posso valorizar mais um, desvalorizar mais o outro. Todos são importantes. Mas, principalmente, é Deus que dá o crescimento. Vamos pensar um pouquinho sobre essa questão da evangelização, que é aqui que Paulo está falando. O trabalho de evangelização em Coríntios começou com Paulo, está lá em Atos capítulo 18 e 17. Pois ele plantou. Então, esse trabalho teve prosseguimento sob a liderança de Apolo, pois ele
regou. Um agricultor pode lançar a semente no terreno preparado por outrem ou por ele mesmo. Mas nenhum agricultor pode criar a semente e nem conceder vida que a semente traz em si mesma. Também não pode conduzir o processo de crescimento à semente. Mas Deus é que dá o crescimento. Então, o Paulo plantou, ou seja, Paulo começou a igreja em Corinto. Depois Paulo foi para criar outras igrejas, como ele criou várias. Veio o Apolo sob a liderança de Paulo. Apolo regou o que Paulo fez, o que Paulo plantou. Olha só, cada um vai fazendo o seu trabalho. Por isso, irmãos, que eu, às vezes, pastor, algum não entende minha atitude. Pô, pastor, por que pastor, né, chama atenção para as pessoas, para fulano e tal? Porque eu sei que eles fizeram um trabalho aqui. Talvez possa não estar dentro de um processo que a gente acredita ser certo, mas eles tiveram sua contribuição, todos. Então eu tenho que honrar a todos. Cada um que botou, seja aqui uma tomada na igreja. A gente vai achar assim, pô, mas botou uma tomada, mas é a tomada que você está usando. Se não tivesse a tomada ali, você ia ter que ter o trabalho de ir em outra. E outra não ter que puxar uma extensão, dá trabalho. Entendeu? Então, cada um tem que ser valorizado nesse processo. Mas sabemos que toda a glória é do Senhor, porque Deus é que dá o crescimento e também vai conceder o galardão. Agora vamos pensar a igreja como lavoura de Deus. O que é ser lavoura de Deus? Alguém gostaria de pensar, contribuir, falar sobre essa pergunta? Vocês entenderam? Vocês leram o que o pastor disse até agora? Ok. E mais alguém quer falar? Boa. Ótimo. Amém. Claudeci, faz uma aguinha para o seu amigo. Obrigado, meu irmão. Amém. Mateus? Ok. Mateus, pode ligar esse ventilador aí, está funcionando, se tiver com calor. Ok, obrigado, irmãos, pela contribuição. Tudo isso que vocês falaram está dentro do processo de ser lavoura. Claudeci. Isso aí. Ok. Perfeito. Perfeito. Isso aí, ela dá continuidade.
Um pequeno detalhe que os irmãos falaram entre linhas, mas é importante pensar, que a lavoura ela é cuidada pelo agricultor. Eu tenho que deixar ser cuidado para que eu também consiga cuidar do outro. E a gente não deixa de ser cuidado por Deus e a gente quer cuidar do outro. Então, a gente tem que ser cuidado para conseguir cuidar, só contribuindo na fala dos irmãos. Vamos lá, agora vamos pensar em Jesus. João 15, nós vamos até o versículo 6 para a gente conseguir avançar com o nosso estudo de hoje. Eu sou a videira verdadeira. Jesus enfatiza em João 15, de 1 a 10, que o crente só produz fruto quando está unido a Cristo e vivendo em comunhão com Ele. Sem mim nada podereis. É Jesus que faz isso. É isso, irmãos, essa é a súmula. Sem Jesus não existe igreja, não existe evangelho, não existe salvação, não existe sacrifício, não existe cruz, não existe nada. É isso. Então nós temos que estar em Cristo, que aí estando em Cristo nós vamos ser capazes de produzir frutos. O ramo que não está produzindo fruto é cortado e aquele que está produzindo fruto é podado, para que produza mais frutos ainda. Então Deus cuida e trata de nós. Eu ouvi um pastor, agora eu não vou lembrar o nome dele, a gente recebe alguns vídeos, a gente tem que assistir para ver o que o povo está vendo, né, ouvindo e tal, o irmão mandou, e o pastor falou que tinha 2 mulheres que mandavam na igreja que ele pastoreava, e ele disse o nome das 2, eu achei ousado, ele falou, é doutrina e disciplina, são as 2 mulheres que mandam na igreja. Eu gostei da palavra do pastor, é verdade, porque Deus, ele fala que o Pai, ele disciplina aquele que ama. Não sei se eu aprendi muito, dificilmente a questão da importância da poda na planta. Quando você poda, você tira o galho seco, aquele galho que não está produzindo, você consegue fazer o enxerto, não sei se vocês já viram falar de enxerto, né? Você pega, por exemplo, hoje o enxerto até a planta dá mais rápido, você pega um broto de limão, aí você faz um enxerto de laranja, a laranja vai produzir muito mais rápido e tudo. Então a importância da poda é para limpar essa planta para que ela produza mais. E tem o tempo para isso. Não pode ser feito fora do tempo, no inverno, porque senão a planta morre. Então tem até o tempo certo para fazer a poda. Então Deus tem momento que Ele vai vir conosco dentro de um processo de disciplina, porque nós ali precisamos ser moldados por Deus. Por isso que o cristão ele tem que entender que Deus, quando Ele limpa, né, o cristão para que ele produza mais frutos ainda. Então o cristão ele tem que entender que Deus é um pai amoroso, não é aquele pai que faz tudo que o filho quer, todas as vontades do filho. Isso não é um bom pai. Isso é um pai que quer agradar o seu filho. Deus é um pai que quer o melhor para o seu filho. E se o não for o melhor para o seu filho, como eu já preguei aqui com Deus disse não a Davi, Deus vai te dar não. Se Deus entendeu que aquele sim é o certo, Ele vai te dar um sim. É isso que nós temos que entender sobre esse cuidado de pai, mas um pai que verdadeiramente ama o seu filho, por isso também vai o disciplinar em alguns momentos. Vamos lá agora até o versículo 3. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Por isso a importância do conhecimento da palavra de Deus. É ela que vai nos poldar. É ela que vai limpar aquilo que não é bom. Aquilo que vai mostrar o caminho que eu preciso seguir. A palavra vai mostrar, porque ela, como nós estávamos estudando, conversando com o irmão Claudicino, dos irmãos chegar, ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então nós temos que estar com a palavra de Deus, como o salmista falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós somos limpos de que forma? Vem aqui o Deus com uma tesoura de poda. Eu usava tesoura de poda em árvore de grande serra. É isso? Não, Deus vem com a sua
palavra. Quem aqui não já passou, estava pensando, você lê, meu Deus, olha só como Deus me chama para eu voltar aqui, que eu errei. Por isso que o pastor não é cobrança, às vezes parece um tom de cobrança. O pastor existe, que a gente lê a Bíblia, o pastor existe, que a gente estuda, o pastor existe, que a gente lê, e que não sei. Irmãos, isso é para o seu crescimento espiritual. Se você não quiser, é um direito. É um direito, o pastor vai respeitar. Mas depois, quando tiver com um problema, você pode tentar acionar o pastor Jovelino, o pastor Jovelino não poderia ir até você. Aí você pode, vou pedir ajuda para o João Márcio. O Márcio não pode ir, você vai estar, você e Deus na situação. Aí vai faltar ferramentas. Aí vai faltar a palavra. Aí você vai ver, eu preciso disso. Eu preciso disso. Amém? Continuando ainda com Jesus, a videira verdadeira. Agora, versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em... É um cálculo sem nenhum outro tipo de resultado, outro tipo de cálculo matemático. Ou você está em Jesus, você produz fruto. Você fora de Jesus, você não produz fruto. Porque a vida está em Deus. Porque se Jesus é a videira, ele é a árvore, o pé. E você, um galho, quando você corta esse galho, ele está fora, ele vai o quê? Secar e morrer. É isso, sem Jesus nós morremos espiritualmente. E ele vai dizer permanecer. Eu não posso estar em Jesus hoje, amanhã não estar. Né? Aquela gangorra, sobe, desce espiritualmente, não. Tem que manter uma constância, permanecer em Jesus, para que possamos crescer espiritualmente. Como o ramo não pode produzir fruto de si, nós não temos nenhuma capacidade de produzir frutos sem o Espírito Santo e sem Jesus. Versículos 5 e 6. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Então, essa é a súmula. Jesus é a videira, eu sou um simples ramo. Quem permanece em mim, ele repete, eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim, de novo, vocês não podem fazer absolutamente nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo, e quando eu terminava naquele trabalho que eu fazia de jardinagem, a poda, deixava no local para secar, porque se você pegar verde, né, e tal, ele seca, porque já está sem vida, não está mais ligado à planta. Eu ia lá, juntava no local e queimava, para não juntar muito lixo. É erro, né, queimar, porque também coisa, mas era o exercício da época lá. Então é isso, irmãos, é um galho seco, folha seca, tudo ali perde-se a vida, porque está fora do caule, né, fora do tronco principal. É o cristão fora de Jesus. Agora vamos lá, pensando nessa palavra que ele diz, versículo 2, parte B. E todo o que dá fruto, ele limpa. Ele poda. Olha só, eu trouxe aqui a imagem, né, de um homem podando, né, cuidando da vinha, da uva, para que produza mais frutos ainda. Então, voltando a essa súmula, vamos deixar Deus cuidar de nós. Se esse momento é de poda, deixa. Se é o momento de limpar, deixa, porque nós estamos em processo de santificação. A salvação, ela é um ato. A santificação, ela é um processo, porque nós somos pecadores. Então, nós precisamos todo dia ser limpos por Deus. Aí, todo ramo que, estando em mim, não dar fruto, ele, o Pai, o corta e vira aqui um galho seco. Não tem vida, não produz nada e vai ser queimado. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora e secará. E apanham e lançam no fogo e o queimará.
Certo? E o queimam, perdão, desculpa, irmãos, o telefone tocou aqui e eu esqueci de botar no silencioso. Pode falar, meu irmão. Uhum. Caramba, é isso aí. Essa é a súmula. Amém. Eu vou pedir só uma licença aos irmãos. A minha esposa está sem telefone. João, você faz uma ligação para lá para casa para ver se é alguma coisa? Não, tá aqui, que acho que você não tem um fixo lá de casa. É só apertar aqui para chamar, ver se é alguma coisa urgente. Que eu falo aquela que eu estou em aula, por favor. Ok? Continuando então. Lança no fogo e queimam. Irmãos, o galho seco é algo que não vai ter mais serventia e vai ser jogado fora e queimado. Continuando então, a igreja é a figueira. Nós vamos entender essa súmula aqui, esse desenho que eu fiz. Olha só, Deus é o, Jesus é, o crente é, eu cultivado por Deus para dar fruto do Espírito. É isso aqui, ó. Esse é o súmula que a gente tem que guardar no nosso coração para a gente entender essa súmula sobre a igreja como lavoura. Deus é agricultor, Jesus é videira, nós somos simples ramos. Tudo ok? Obrigado, meu irmão, pelo auxílio. Então, essa é a súmula que tem que ficar dentro do nosso coração. Sem essa súmula, nós não vamos entender o que é ser a lavoura de Deus. Vamos lá para a aplicação. Como crente, devemos produzir frutos do Espírito. Você tem uma vida frutífera? É a pergunta que você tem que responder, não é o pastor. É a você mesmo. Exatamente. Eu já falei com os irmãos aqui e eu aprendi o seguinte: todo mundo tem o pastor como líder espiritual. Quem é líder espiritual de você é você mesmo. Vocês passam comigo algumas horas das suas semanas, alguns momentos. Depois, vocês são o que vocês são lá no seu dia a dia, com você mesmo, com a sua família, com o seu trabalho, com tudo. Então, o meu pastor, meu líder espiritual, foge disso. Não é nenhum pastor, na minha opinião, respeita as outras opiniões, tá? Porque é o seguinte, se o pastor Jovelino falhar, vocês vão fazer o quê? Vocês vão morrer? A vida espiritual de vocês vai acabar? Não. Vocês vão continuar a vida cristã de vocês. Porque nós somos servos, nós olhamos para Jesus e não para o homem. Continuando. Então, a conclusão da nossa lição. Nessas duas lições vimos metáforas que descrevem a igreja e todas elas. Com exceção à figura do edifício, falam de um organismo vivo. A igreja é o corpo, a noiva, um rebanho, uma família e uma vinha. Então nós somos a igreja, ela é um organismo vivo. Então ela precisa ter vida, ela só tem vida em Cristo. A última aplicação, sua igreja está viva? Está produzindo fruto? Sua igreja está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor e também levando o evangelho às pessoas que ainda não conhecem a Cristo? Se ela não está fazendo isso, a culpa é sua. Porque isso aqui é dever de todos nós. Não é só do pastor, não é só do ministério de evangelismo, não é só do diácono, é de todos nós. Mas a gente vai ficar olhando para o pastor, para o irmão, né? Para um, para o outro, está fazendo? Não está não. Aí é você que é o problema. O problema no bom sentido, irmãos. A igreja vai desenvolver e crescer se cada um de nós fizermos o nosso próprio papel. Como diz o meu pai, uma andorinha não faz verão. Não adianta, irmão, só um grupo, só um ministério,
ou só um determinado fazer. Todos nós temos que estar enganchados. Nós aprendemos que somos rebanho, nós aprendemos que somos edifício, nós aprendemos que somos família, nós aprendemos que somos lavoura, nós aprendemos que somos corpo. Então, nós temos agora que botar isso em prática, ok? Chegamos então ao final da nossa lição de hoje, a igreja como a videira de Deus, né, a lavoura de Deus. Então nós estamos aqui aprendendo que precisamos ser cuidados por Deus. Amém? Estamos chegando ao final do nosso estudo de hoje. Convido você para estar à noite às 19 horas no nosso culto presencial. Amém? E Deus tem feito maravilhas no nosso nome. Quero convidar aqui o João Márcio para estar orando, para nós encerrarmos a nossa EBD e logo mais estaremos aqui, se Deus assim nos conceder essa oportunidade. Bom dia, amados irmãos. Motivo a gente tem sempre muito para agradecer a Deus, né? Porque nós estarmos aqui é mais uma bênção, uma graça do Senhor, né? Porque tantas pessoas queriam estar aqui, né? Principalmente nesses tempos que nós temos vivido, com tantos rumores de guerra, com o problema do Covid que ainda não acabou. Graças às vacinas a gente temos agora uma luz, né, de melhoria, graças a Deus. E nós temos nosso Deus que nos sustenta, que nos dá vida, que nos agraceia com a sua presença, né? E esse estudo maravilhoso que nós temos aqui, nós temos aprendido cada dia um pouco mais do Senhor, né? Então eu quero fazer uma pequena oração de agradecimento. Então toda a igreja orando. Oremos. Obrigado, Senhor Deus e Pai, o Senhor é maravilhoso sobre nossas vidas, o Senhor é que nos dá vida, Pai Celestial. Cada dia mais nós devemos e queremos estar mais unidos com a videira do Senhor, para que nós possamos produzir frutos, levar a sua palavra, levar a sua graça, a sua luz para um mundo de escuridão. Meu Deus, meu Pai, o maligno está tentando sempre nos tirar do seu caminho, o maligno quer que as pessoas se afundem cada dia mais, mas para isso tem Jesus Cristo, o próprio Deus que nos deu o seu Espírito Santo, que está nos apoiando, nos carregando, nos levando, nos incentivando, nos mostrando um dia melhor, nos mostrando a sua luz, a sua graça e misericórdia. Muito obrigado, Pai Celestial, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, não simplesmente pelo que o Senhor nos traz, o que o Senhor nos dá, mas o que o Senhor é. Que tudo seja feito para a honra e glória do santo nome do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, meu Pai, no nome santo do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, estamos chegando ao final da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua vida, você que acompanhou aqui pelo Facebook, acompanhou pelo nosso canal no YouTube. Deus abençoe a sua vida e o seu lar. Se puder estar conosco no culto à noite, será muito bem-vindo. Deus abençoe a sua família. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo esteja com toda a igreja que ama e aguarda a vinda de Jesus. Toda a igreja pode dizer triunfantemente, amém. Oração silenciosa, estamos encerrando a nossa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos.